Então a gente vai refletir sobre isso, a gente vai pensar sobre isso, sobre os encontros de pessoas que tiveram com Jesus. A gente tem que aplicar isso para 2025. E como foi dito, eu quero conversar com vocês hoje sobre depois do momento que Jesus ressuscitou, porque aí os encontros com ele foram bem diferentes, não foi como antes. Teve vários encontros, a gente viu aqui Nicodemos, a mulher na beira do poço, né, samaritana, em Sicar, o poço de Jacó. Qual que foi o outro na semana passada? Ninguém lembra? Ainda lembra? Quem que se encontrou com Jesus? Os 3 reis magos, né, e outros mais ali naquele primeiro momento de Jesus. E agora a gente viu o primeiro momento, os 3 reis magos, agora a gente vai ver o último, que é depois que Jesus ressuscitou. E tem uma coisa muito interessante, depois que Jesus ressuscita, ninguém mais reconhecia ele. Gente que andava com ele todo dia não reconhecia ele. Então, a gente deduz que Jesus estava bem diferente de quando ele estava vivo. Aí ele morre, ressuscita e vem diferente. Ninguém reconhecia ele, o rosto dele era outro, a fisionomia era outra. Eu acredito que, como ele já estava em glória, né, um corpo glorificado, Jesus devia estar muito bonito. Como uns anjos. Quando alguém via um anjo, ficava assim extasiado, impressionado. Jesus, depois da ressurreição, devia estar assim. Porque antes, ele era um homem normal. Ele não tinha nada na aparência dele que dissesse assim, esse aí é o Messias, esse é o Filho de Deus. Era quando Jesus abria a boca para falar que ele demonstrava quem ele era. Todo mundo se impressionava com as lições que Jesus tinha a ensinar, com aquilo que ele falava, ensinava. Aí todo mundo ficava impressionado. Esse aí não é um homem comum, esse não é um homem normal. Então era pelo ensino dele que ele atraía as pessoas, não pela beleza. Mas agora ressuscitado ele estava diferente. Vamos começar a pensar num dos encontros que ele teve depois da ressurreição, que, bom, eu não sei quem já viu aí. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa que eu não disse ainda. Qual que é o título do tema de hoje? Alguém viu? O desconhecido. Jesus era um desconhecido. Ele era tão conhecido antes, agora ele se torna um desconhecido. Mas um dos encontros mais marcantes depois da ressurreição foi com os discípulos. Ele aparece uma primeira vez. Os discípulos estão reunidos. Dá a entender que é na sala onde eles fizeram a última ceia. E Jesus não bateu na porta, não entrou pela porta, ele não entrou pela janela, ele simplesmente apareceu no meio deles. Então, alguns ali pensaram, é um fantasma, porque já não dava para reconhecer ele, né? Pelo rosto, não era. E aí aparece aquele fantasma, né? Conversou com eles, primeiro encontro, e aí, tudo bem. Notícia chegou para outros que não estavam ali. Quem que era um que não estava? A gente conhece a história lá. Quem que não estava dentre os 12? Traidor não estava, já estava morto. Tinha outros que não estavam. Quem que não estava? Lembra? Tomé. Tomé não estava. Aí quando chegou a informação para ele, a gente encontrou com Jesus. Vocês estão brincando, né? Morreu, sexta-feira. Não, a gente encontrou com ele, conversou com ele. Olha que interessante. A gente olha para os 12 discípulos e acha assim que eles são mais ou menos todos iguais, né? Passaram 3 anos e meio com Jesus, então eles aprenderam as mesmas coisas, devem ter a mesma fé. Só que não. João era o homem de fé, totalmente entregue. Tanto é que ele estava lá na beira da cruz, na hora que Jesus estava morrendo. Cadê os outros? Todo mundo fugiu. Outros estavam no meio do caminho. Pedro estava lutando com a falta de fé dele. E Tomé se revelou, porque ninguém sabia até o momento da crise. É assim, no momento da crise, o caráter e a fé se revelam. E aí Tomé mostrou que não tinha fé quase nenhuma. Porque aí ele fala assim, não acredito. Que confiança que ele tinha nos outros, né? Nos outros 10, porque um já tinha ido. Tomé fala assim, não, esse testemunho de vocês aí, está com nada não acredito em vocês não. Vocês viram Jesus e morreu. Que ressuscitou o quê? Eu só creio se eu ver com os meus próprios olhos. Se eu não ver com meus próprios olhos, eu não acredito. Não, e tem mais, eu tenho que pegar e tocar. E eu quero ver a ferida nas mãos dele. E eu tenho que pôr a mão lá. Se não acontecer isso, eu não creio. E aí Tomé ficou naquela. Uma semana depois, Jesus aparece de novo. Pum. Não sei se tinha fumacinha, né? Eu fiz assim um Shazam. Mas ele apareceu de novo, parecendo um fantasma. E aí ele chegou e não foi assim, e aí, como vocês estão? Como foi a semana? Não, ele apareceu já de frente para o
Tomé e falou: Tomé, eu vim aqui para falar com você. Tomé já deve ter tremido na base, né? Já ficou assim: ih, é comigo, mas quem é esse? Falou: vem aqui, vem cá ver se eu sou fantasma. Pega aqui na minha mão, pega aqui, ó, no meu lado. Vem ver se tem carne e osso aqui. Tomé vai lá, põe a mão, sente. Sou eu mesmo? Reconhece minha voz? E aí? Está satisfeito agora? Tomé cai de joelhos e fala assim, pela primeira vez, né, alguém diz isso: Senhor meu, Deus meu. Aí eu fiquei pensando, era tudo que Jesus queria ouvir durante todos aqueles 33 anos e meio que ele viveu aqui. Alguém reconhecer que ele é Deus. Finalmente alguém reconhece e diz: o Senhor é meu Deus. Aí, em vez de elogiar, Jesus olha para Tomé e fala assim: você creu porque viu, porque pegou, tocou. Essa fé aí não vale muito, não. Aí Jesus pensa em você e eu. Aí ele fala assim: olha, vai ter gente que não vai me ver e vai crer em mim. Muito mais bem-aventurados são esses. Mais abençoados são esses, lá no futuro, em 2024, quase 25, que não vão me ver e vão crer em mim. Olha que interessante. Jesus está dizendo que a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que vão estar no reino dele, nunca viram ele e vão crer nele do mesmo jeito e vão estar lá. Olha que coisa incrível, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo e hoje tem mais de 2 bilhões de cristãos na Terra. Ou seja, mais de 20%, quase 25% da população da Terra crê em Jesus sem ter visto ele. Isso é uma coisa fantástica. Então Jesus está dizendo para nós, falou para Tomé e falou para nós hoje: vai ter gente que vai me encontrar sem ter me encontrado. Pense nisso. Vai ter gente que vai ter um relacionamento comigo sem ter me visto, sem ter ouvido a minha voz, sem ter tocado nas minhas mãos, e vão crer em mim. Então, esse encontro já deu aí o começo do cristianismo como seria. Agora, outro encontro interessante que aconteceu. Olha que interessante esse encontro. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ressuscitou? Maria. Maria Madalena. Ela chega lá no jardim do cemitério, do sepulcro. Ela está ali, triste, cabeça baixa, porque ela já entrou. Ela já viu que a pedra está lá rolada, está vazio o túmulo, né, os lençóis estão ali, cadê o corpo? Alguém roubou. Aí ela está triste lá fora, domingo de manhã, e aí ela vê um homem chegando. E ela não reconheceu. Era um desconhecido. E ele vem chegando e ela olha para ele e falou assim: essa hora da manhã, domingo aqui, é o jardineiro. A Bíblia diz que ela pensou que era o jardineiro. E ela fala com ele. Ela não esperou ele falar. Ela fala: Senhor, onde que está o nosso mestre? Foi o Senhor que levou ele embora, o corpo dele? Então, diga onde está. Se não, quem que foi? Quem que levou? E começa a conversar e falando, achando que era o jardineiro. De repente, aquele homem fala: Maria. Foi o suficiente. Quantos anos ela estava perto de Jesus e ouvindo os ensinamentos de Jesus, e quem sabe ali pertinho, na casa dela, quantas vezes, ouvindo aquela voz. No momento que ele falou o nome dela, ela não reconheceu ele. Foi um encontro com um desconhecido, mas a voz era conhecida. Na hora ela sabia com quem estava falando. E ali foi aquele momento de alegria, onde ele se revelou para ela como ressuscitado, ressurreto. E aí ela estava feliz. Finalmente, eu entendi o que aconteceu. Jesus ressuscitou. Olha o que diz no livro de João, no capítulo 10, no verso 27. Aqui diz assim, João 10, 27. Jesus falando: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Jesus disse: as minhas ovelhas, aqueles que são meus, conhecem a minha voz. Eu conheço elas, e elas seguem o bom pastor que sou eu. Hoje, a gente está na mesma situação da Maria Madalena. A gente não vê Jesus. É um encontro com um desconhecido, mas a gente pode ouvir a voz dele. E Jesus fala com a gente de muitas maneiras. A voz dele está ao nosso redor. Então, primeiro, Jesus fala com a gente através, olha, a gente já chama de a palavra dele. Está aqui, ó, a palavra dele. Então, eu escuto a voz de Jesus através da palavra dele.
A gente pode ir a uma igreja, ouvir um sermão, uma mensagem. Jesus está falando com a gente. Às vezes, Jesus usa alguém para falar com a gente. E quem é casado sabe. Às vezes é o marido que fala com a esposa e é Jesus falando. Às vezes é a esposa falando com o marido, é Jesus falando. Às vezes é um pai dando conselho para o filho, é a mãe dando conselho para a filha, é Jesus falando. Então ele fala com a gente ouve a voz dele. Agora, todo ser humano na terra, isso é indesculpável, todo ser humano na terra tem dentro da sua mente um lugarzinho ali onde Jesus fala com a pessoa. Porque todo mundo tem uma consciência. E a voz da consciência nada mais é que a voz de Jesus. A voz do Espírito Santo, falando com cada um de nós. Então, eu não vejo Jesus, e muitas vezes ele vem na nossa direção, a gente não reconhece ele, mas aí a gente ouve a voz dele. Então, a voz dele está aqui, junto com a gente, todo dia. Temos que parar, olhar para o nosso dia e ficar ligado, prestando atenção. Porque Jesus se manifesta na nossa vida todos os dias. De alguma forma, que seja a voz dele falando com a gente. Faça isso, não faça isso. Cuidado com isso. Ele orienta a nossa vida, ele guia a gente. Então, a voz de Jesus a gente pode ouvir. Teve um outro encontro interessante. Jesus quis dar atenção especial para alguém que estava lá pertinho da cruz e no domingo não sabia que ele tinha ressuscitado. Olha que interessante. Aqui em João, no capítulo 19, diz assim, no verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João, que está escrevendo aqui, ele não colocou o nome dele, mas João também estava lá. E aí o que acontece? No domingo, foi-se espalhando a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Tinha gente que viu ele. Mas teve 2 discípulos, um casal, que saiu de Jerusalém no domingo à tarde e estava indo para Emaús, a cidade deles. Nesse caminho, quando eles estão tristes, arrasados, porque Jesus tinha morrido na cruz na sexta-feira, aparece um desconhecido. E aí, de repente, eles olham, e aquele homem não parecia ninguém, não parecia um inimigo, não era ninguém, foi andando do lado deles e perguntou para eles uma coisa muito interessante. Estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús. Olha o que diz aqui Lucas 24, 17. Ele perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Vocês estão aí conversando, o que vocês estão falando? Aí eles dizem assim, eles pararam, porque a pergunta foi muito interessante. Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Clopas, ou Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Só você não sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe, a cidade inteira sabe. Só você não sabe. E quem estava ali? Quem era o desconhecido? Ele, que coisas? Perguntou. Eu morri? É isso que só faltava falar isso, né? Vocês estão falando da minha morte? Era isso. Olha que coisa interessante. Do que vocês estão falando? Que coisas? E aí eles começaram. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que estavam entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E aí ele disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E então ele começou a explicar desde Moisés até os profetas tudo aquilo que estava no Velho Testamento a respeito dele
e em todas as Escrituras. Era Jesus. Que ele foi fazer ali? Era Maria, que na sexta-feira estava no pé da cruz, junto com Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Jesus. Por isso que no cinturão, né, de Órion tem as 3 Marias. São essas 3 Marias que está se referindo ali. Uma delas, que lá diz, a gente leu, casada com Clopas. E agora o Clopas fala isso, era esse casal. E Jesus falou assim, esse povo que estava ali perto da cruz é o povo que mais me amava. E tinha fé em mim, porque a coragem deles de estar ali pertinho, correndo o risco de morrer também. Agora Jesus vai explicando tudo para eles. E vão caminhando por horas até chegar em Emaús. Quando chega lá, já está anoitecendo, ou já anoiteceu. Falou, aqui é a nossa casa. O papo está muito bom, a gente gostou muito de você. Faz uma visita, janta junto com a gente pelo menos. Ele falou, aceita o convite. Entrou, sentaram à mesa. E aí o texto diz que Jesus foi partir o pão. Ou seja, ele deu graças, ele que orou. E no momento, imagina a cena. Nunca vi isso em nenhum filme, mas devia ser assim. Jesus sentou e foi partir o pão. No momento que partiu o pão, o que aconteceu com os olhos deles? Eles reconheceram, eles viram que era Jesus. Finalmente, é Jesus. E aí os pães, os 2 pedaços de pão, pum, caíram na mesa. Estava aqui assim, ó, caiu na mesa. Porque Jesus, o que aconteceu? Desapareceu. Ou como diziam meus meninos quando era pequeno, desapareceu. Desapareceu. Foi atender outro em outro lugar. E eles viram aquilo e falaram, não é que era verdade mesmo? Ele ressuscitou, era ele. Aí um disse para o outro, está aqui no texto, depois você lê, Lucas 24. Enquanto a gente conversava com ele no caminho, nosso coração ardia, não era? Parecia que pegava fogo. Então vamos voltar para Jerusalém. E aí, de noite, fizeram todo o caminho de volta, felizes. Estavam indo tristes. Encontraram Jesus. Aí começaram a ficar felizes. Esse homem estranho, desconhecido, contando a história, foram ficando felizes, felizes, felizes. De repente chegaram lá, era ele, voltaram cantando, felizes, pulando de alegria. Ele ressuscitou e foram confirmar a história para animar os outros. Olha que interessante. Um desconhecido entrou em casa, foi tomar a refeição juntos e reconheceram na hora do partir o pão. A Santa Ceia é isso. Quando a gente parte o pão juntos, e é um pão que é partido mesmo, né? Vocês já viram quando a gente faz a ceia, é um pão que a gente parte. A gente reconhece Jesus naquele momento. Quando a gente faz refeição com os amigos, é um momento sagrado. Segundo a gente lê na Bíblia, e essa é uma teoria que eu tenho, Jesus era festeiro. Não era? Então, onde tinha uma festa, ele estava lá. Quando tinha um almoço, um jantar, ele estava lá. Ele gostava de tomar refeições com as pessoas. Às vezes ele era convidado, às vezes ele ia junto com alguém, às vezes ele se convidava. E isso a gente vai ver semana que vem. Para quem que ele se convidou? Falou assim, ó, vou jantar lá na sua casa, vamos lá. Para quem que ele se convidou para ir na casa? Zaqueu. Zaqueu, semana que vem. Jesus gostava, por quê? Porque no Oriente Médio, até hoje, é assim, uma refeição é um momento de você dizer para alguém, quando você partilha uma refeição com alguém, você está dizendo assim, eu aceito você, eu respeito você, e eu compartilho esse momento agradável com você. Então, se você aceita o convite para almoçar ou jantar com alguém, para ir na casa de alguém, partilhar uma refeição, você está dizendo, eu aceito você como um irmão. E a pessoa dizendo, eu recebo você. Por isso que Zaqueu, a gente vai ver, foi transformado só por Jesus e ter uma refeição na casa dele. Você ora antes das refeições? Lá em casa os meninos cantam a musiquinha e fazem oração. Toda refeição a gente ora, porque é um momento sagrado, é um momento de convidar Jesus para estar com você, ou com a sua família, ou com um grupo de pessoas que estão ali. Porque o momento da refeição é um momento de a gente reconhecer, Jesus está presente. É um momento de comunhão. Por isso que Jesus escolheu uma ceia para representar, receber a ele. E aí, na quinta noite, antes dele ir embora, né, que ele ia morrer na sexta, ele deixou estabelecido aquela tradição. Toda vez que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim. Quando fizerem essa refeição juntos, lembre-se de mim. Porque é no momento de uma refeição a gente reconhece a Jesus. Por isso que a gente sabe também que quando a gente chegar no reino dos céus, a primeira coisa que a gente vai fazer por lá vai ser uma refeição. Jesus falou assim, ó, esse suco de uva delicioso aqui, que, a propósito, eu criei para vocês, eu amo muito, eu gosto muito, mas eu não vou tomar.
Eu não vou tomar mais até aquele dia, porque o dia que eu vou ficar esperando. Então a gente está calculando aqui, né? Ele tomou esse suco de uva delicioso lá em Israel, a última vez. Que ano foi? Quem que se lembra aí do calendário? No ano 31. Então, está quase fazendo 2000 anos que ele não toma suco de uva. Porque Jesus fala, ele não mente. Se ele falou, não vou tomar até ver vocês de novo, ele não vai tomar. Ele está quase 2000 anos sem tomar o suco de uva, deve estar assim com água na boca. Mas ele está feliz, porque ele está olhando assim, falando, falta pouco para essa celebração, para essa festa. E eu imagino quando chegar lá, ele vai levantar a taça assim e vai falar assim, vocês não fazem ideia o quanto eu esperei por esse momento. E agora esse brinde aqui, imagina como vai ser especial para nós. E para ele? Ele falou, eu esperei, e agora está aqui. A espera faz parte da jornada do cristão. E não é fácil esperar pela resposta de Deus, esperar pelas bênçãos de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender a respeito disso. Então, o momento da refeição é o momento que a gente vê Jesus, a gente encontra com Ele, quando a gente está em comunhão com Deus e uns com os outros. Já fez isso? Já convidou um amigo, alguém, para bater um papo em volta da mesa? É isso que a gente faz. Eu tinha esse problema, que eu ia no Brasil todo ano encontrar com meus amigos, onde fosse. Tinha que ser ao redor da mesa. Aí a gente volta com 5 quilos a mais. Esse foi o primeiro ano que eu fui e voltei com quilos a menos, porque eu me controlei além da imaginação. Mas toda vez volta com uns quilos a mais. Por quê? Vamos comer junto, vamos comer junto, vamos comer junto. É o que a gente quer fazer junto. Quando você vê um amigo, você quer celebrar o reencontro. A família, chega no Natal, Ano Novo, é uma ceia. É uma ceia, uma celebração. Comer junto. Então é outra maneira que a gente vê Jesus sem enxergar com os olhos. Agora, teve um outro encontro muito interessante, que Jesus não foi reconhecido. Maria não reconheceu, os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram, e os discípulos que estavam com ele, praticamente todo dia, durante 3 anos e meio, não reconheceram ele. Olha que Jesus já tinha aparecido para eles, mas eles estavam na praia, e isso está em João no capítulo 21. E Jesus aparece na praia, e os discípulos estão terminando a pescaria muito bem mal fracassada. Não sei como dizer. Não deu certo. Aquela noite não pegaram nada. Olha que eles eram profissionais. Tiago, João, André, Pedro eram pescadores profissionais, filhos de pescador. Com certeza, netos de pescador. E naquela época, eu acho que o Mar da Galileia, hoje a gente já pode até dizer assim, não sei se tem muito peixe, mas eu vi gente pescando lá. Mas naquela época, estamos falando 2000 anos atrás, devia ter muito peixe. Mas como conseguiram não pegar nada? E era a profissão deles. Não pegaram nada. Aí aparece aquela figura na praia, eles não reconhecem, e ele grita de lá, pegaram alguma coisa? Pergunta boa para fazer para o pescador, né? Não pegamos nada. E aí, olha o que é a fé. Ou não temos nada a perder. O desconhecido fala para eles, então joga a rede do outro lado. Olha um para o outro. Quem que é? Não sei. Não custa tentar, não tem nada a perder. Jogaram. É isso que Deus espera de nós muitas vezes. Uma fé com ação. Tem que agir, tem que fazer. Moisés, está preocupado por quê? O mar, Senhor. Como que a gente passa isso aqui? Não tem ponte, não tem jeito. Se fosse na Bélgica, pode esperar. A ponte leva uns 15 anos para fazer. Porque tudo demora muito aqui. Não é? Se fosse no Brasil, eu não sei, o preço com certeza ia ser 10 vezes mais do que valia. Né? Ia cair, né? Igual caiu lá no Estreito. Quem que viu a imagem da ponte que caiu no Estreito? Incrível, né? Então, Moisés, marcha, vai em frente. E ele foi. E é aí que a gente erra muitas vezes. Porque Moisés começou a entrar na água e não sabia o que ia acontecer. E o mar abriu. A gente fica às vezes orando, esperando Deus fazer um milagre, e Deus está falando, vai em frente. A hora que você for, eu vou logo atrás. E é aí que eu resolvo o seu problema. Agora, você ficar esperando, você vai ficar esperando até morrer. Porque Deus espera a primeira ação de fé do nosso lado. A gente tem que agir. E eles agiram. Aí um milagre aconteceu. A maior pescaria da vida deles foi aquela. Por que Jesus fez aquilo para eles?
Por quê? Era a segunda vez. A primeira vez foi quando ele convidou eles para serem discípulos. Ele foi lá no Mar da Galileia, viu aqueles rapazes, estavam lá com os pais deles, pescando, não pegaram nada também, e aí Jesus faz um milagre. Naquele momento eles deixaram os barcos, a rede, a pescaria, e Jesus falou, agora vocês são pescadores de homens, esquece peixe, porque vocês nem são bons pescadores, vocês não pegam nada, então vem comigo. E eles foram, fizeram cálculos, o pessoal entendido, aquela pescaria provavelmente deu recursos para eles suficiente para um ano. A família deles não ia passar necessidade nenhuma por um ano, estava pago. Qual que é seu salário? O que você ganha por mês? Imagina que num momento, Jesus faz assim, e você tem 12 meses de salário na tua mão. Dá para confiar? Eles confiaram na hora, ele falou, acabou nossos problemas. Porque se num instante ele dá aí 12 meses de salário, eles não vão passar necessidade nenhuma. E não passaram. Não faltou nada para eles. Só que o problema é que naquele momento eles perderam a fé, Jesus morreu, eles acharam que ele ia ser rei de Israel, mandar os romanos embora. Aí Pedro, tinha que ser ele, né? O que ele diz? Vou pescar. Tem que trabalhar, né? Então vamos embora. Quem vai comigo? Vários. Eu vou, eu também, vamos lá. Estão lá pescando a noite inteira. Jesus falou, vamos resolver isso aí. Ele fez um milagre maior ainda que a primeira vez para dizer para eles, eu falei para vocês que eles não são mais pescadores de peixe, pescador de homem. Não vai faltar nada para vocês, deixa isso aí. E aí eles colocaram, né, é interessante os detalhes no texto bíblico, em João 21, lá fala assim, apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompeu, porque estava para arrebentar. Ia arrebentar a rede não aguentava tudo aquilo. Mas eles colocaram ali e chegam lá na praia, Jesus já está com peixinho assado, brasas, quer dizer que ele já estava ali há algum tempo, com peixe assado. Os camaradas são pescadores, não conseguem pegar um peixe. Jesus é pregador, professor, mestre, Messias. Ele pega peixe. E o peixe, é aquela expressão que a gente tem no Brasil, não sei se tem em Portugal. Você está indo, como que é? Você está indo com a farinha, eu já estou voltando com o bolo. Não é? Não tem uma expressão assim? Entendeu o que quer dizer? Você vem com a farinha, eu já estou com o bolo. Jesus era assim, vocês estão vindo com o peixe, o meu já está assado. E o peixe que eles pegaram, não foram eles que pegaram, foi Jesus que deu para eles. Então eles chegam ali, e aí o texto diz claramente, eles olharam para Jesus e diz assim, nenhum deles ousava perguntar se era ele. Porque no fundo eles sabiam que era ele. Mas os olhos deles, eles olhavam, 3 anos e meio convivendo com alguém, como que não reconhece? Aqui estava diferente. E eles não reconheceram a voz também, como Maria que reconheceu. Porque ele falou, mas eles não reconheceram. Eles reconheceram por causa do milagre. No momento do milagre, estão lá puxando a rede. Claro, tinha que ser João. João olha para a rede, para os peixes e fala, déjà vu. Já aconteceu isso aqui. Aí ele olha para a praia e ele fala baixinho para Pedro. Pedro, é o mestre. Aí Pedro olha para a praia, olha para os peixes e pensa, é mesmo? Aí ele parou de pensar, né? Porque Pedro era assim, colocou um casaco, pulou na água e chegou lá todo molhado. Nem para esperar o barco chegar lá na praia. E eles queriam perguntar, mas eles não perguntavam, porque eles sabiam que era ele. Jesus estava diferente. Ele já estava com o corpo que a gente vai ter quando ele voltar e a gente for glorificado. E alguns ressuscitados e outros glorificados. O que a gente aprende aqui? Tanta coisa. A gente aprende que em 2025, eu já vou dizer o que vai acontecer. Não sou profeta, porque eu não preciso. A Bíblia já profetizou tudo. Mas vai ficar ruim. E vai ficar pior. As coisas não vão melhorar. Porque a gente está chegando pertinho da volta de Jesus. Então, o mundo político está complicado. O mundo econômico nem se fala. A gente é vizinho da Alemanha, que foi por tanto tempo o país mais forte economicamente na Europa. Recentemente já tinha passado o Japão, e de 4ª economia mundial subiu para a 3ª. E agora a Alemanha está em desespero, sem saber o que fazer com a economia que está indo pelo ralo. Por causa, principalmente, erros que fizeram no passado, mas porque ficaram dependendo da sua energia da Rússia, não esperavam a guerra veio, os preços estão subindo, todo mundo desesperado. Eu estou aqui há quase 11 anos na Bélgica. Eu cheguei aqui, eu lembro dos preços das coisas, porque não é igual em outros países aí que a gente conhece que os preços vão subindo, né? Mas tem coisa que eu não tenho mais em casa, que eu gostava muito, não dá, porque o preço dobrou, triplicou.
Tudo vai subindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a economia americana? No Brasil, o pessoal lá maluco, com a diferença do real com o euro, com o dólar, que não para de subir. Quer dizer, o dinheiro está perdendo valor. Só vai piorar. Só vai piorar, é o que a Bíblia diz. Guerras, só vai piorar. Olha o que está acontecendo. Quantos países estão em guerra no mundo? E tem uns que a gente nem fala mais. O que a gente está falando da Síria? O que a gente está falando do Iêmen, que já está 10 anos em guerra? O que está falando de Camarões? Terrível que tem acontecido lá, tanta gente morrendo. É um país com guerra civil, anos já com essas guerras. E tantos outros lugares do mundo. A gente fala aqui da Ucrânia, a gente está falando aqui o que está acontecendo na faixa de Gaza, mas tem outros países que estão em guerra. Que esperança que tem para o mundo? Só vai piorar. O que eu posso fazer por mim, pela minha família em 2025? Eu preciso continuar fazendo tudo certo que eu tenho feito. Essa é a primeira coisa que Deus me falou. Ricardo, continua todo dia fazendo o que você está fazendo certo. Estuda a sua Bíblia, ore, busque a Deus, todo dia. Não deixe de fazer as coisas certas. Quando eu deixo de fazer, se eu deixo de fazer, minha vida já começa a desmoronar. Então não deixe de fazer. Vá a Deus e diga para Ele, o que mais eu preciso aprender a fazer? O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que fazer? E Ele faz a transformação, porque a gente não consegue. Ninguém consegue mudar a si mesmo. Na Bíblia, Deus deixou claro para a gente, o leopardo não consegue mudar as manchas dele. O etíope não consegue mudar a cor da pele. Porque se conseguir é milagre. Quem faz milagre é Deus. Então só Deus consegue mudar quem a gente é. Eu tenho que buscar saber o que eu preciso mudar na minha vida. Ele muda. Agora o que a gente precisa é ter um encontro com Jesus todo dia. Como a gente viu nesse mês. 2025 está chegando, daqui 3 dias. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Jesus. Todos os dias. Como que eu vou me encontrar com Ele? Não vamos vê-lo. Porque o Jesus da Bíblia é aquele que ressuscitou e foi embora. Mas Ele mostrou, depois que Ele ressuscitou, como as pessoas vão encontrar com Ele. A gente vai ouvir a voz dEle. Então eu tenho que ficar atento, todo dia, ouvindo a voz de Jesus. Como que Ele está falando comigo hoje? Ele está falando através de alguma coisa que aconteceu, através da Bíblia, através de uma pessoa, ou é pela voz da consciência, que eu preciso ter uma mente limpa, clara, para poder ouvir claramente. Ele vai falar. A gente vai sentir a presença dele nos relacionamentos. Se os relacionamentos com as pessoas ao nosso redor não estão bem, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que procurar estar um relacionamento de amor com todo mundo em volta, de perdão, de aceitação, naquela refeição maravilhosa que é a nossa vida. As pessoas estão com a gente, elas sentem a presença de Jesus e você sente, Jesus está aqui com a gente nesse momento. É nesses momentos. A gente não vai ver que Jesus está ali com os nossos olhos, como os discípulos não viram, mas eles reconheceram no milagre. Quando eles olharam para o milagre, a gente conhece, isso aqui já aconteceu antes. 3 anos e tanto antes, eles viram o milagre, Jesus repetiu o milagre e falou, é Ele. Então eu tenho que prestar atenção no meu dia a dia e não esquecer o que Jesus fez por mim no passado. Tem uma frase muito interessante de uma escritora que diz assim, chamada Ellen White. A frase diz assim, a gente só vai ter medo do futuro se a gente esquecer o que Deus fez por nós no passado. Então não pode esquecer. Não pode esquecer o que Deus já fez por mim no passado. Por quê? Porque se eu esqueço, quando Ele fizer de novo, eu não vou reconhecer. Esse milagre Deus já fez na minha vida. Ele está fazendo de novo, Ele continua comigo. E aí eu sinto a presença de Jesus, eu vejo que Ele está ali comigo. Então eu não posso me esquecer. Como que você não esquece do que Jesus já fez por você no passado? É uma coisa que eu faço toda semana. Quando eu tenho um estudo bíblico, quando eu converso com alguém, quando eu prego um sermão, eu conto testemunhos pessoais. Toda vez que eu conto uma história de um milagre, uma resposta de oração que Deus fez por mim, eu revivo tudo aquilo. E eu fico empolgado, e eu fico feliz. E eu passo para a pessoa aquela empolgação, aquela alegria, aquela felicidade. E ela recebe aquilo, mas o maior beneficiado sou eu. Porque aí eu revivi aquele momento maravilhoso com Jesus. Então a gente tem que dar o nosso testemunho. É isso que a gente tem que fazer com o cristão. Contar para as pessoas o que Deus fez por mim. Aí quando você faz isso, você, como os discípulos, revive aquele milagre do passado e reconhece de novo no presente. Aí você valoriza tudo que Deus te dá e faz por você hoje. Vamos orar? Vem aqui para a gente fazer a nossa oração e pedir para Jesus
abençoar a gente no ano que está terminando e no ano que está começando. Falta muito pouco para a gente poder chegar no próximo ano, 2025. Estava pensando hoje, quem é mais das antigas como eu pensava lá no começo dos anos 90, quando eu comecei a estudar a faculdade de teologia, o ano 2000 está chegando. Jesus deve estar chegando por aí. Já passaram 24 anos do ano 2000. E eu não acredito que esse mundo vai muito mais além. Não vai longe. Quanto tempo? Pode vir, pode vir. Quem quiser vir aqui para a gente orar, venha para cá. Quanto tempo mais a gente vai viver nesse mundo? Já passou 24 anos depois do ano 2000. No ano 2000, eu estava ali com 26 anos de idade, fazendo 27 anos de idade. Ô, tempo bom. Se pudesse voltar e congelar, ficar ali, estava bom demais. Não tem jeito, o tempo vai passando. Mas uma hora esse mundo vai acabar. E está chegando no fim. 2025, acredito, a coisa vai piorar. Quem tiver encontros diários com Jesus vai ter o poder, força e coragem para passar por todos os problemas. Se a gente esquecer de Jesus e não tiver encontros com Ele todos os dias em 2025, nossa vida vai ser uma vida que a gente vai chegar no final, igual a gente está agora, no final de 2024, final de 2025 vai olhar para trás e falar, que ano sofrido, que ano triste, quanta provação, quanta dificuldade. A escolha é nossa. Então hoje a gente tem que fazer um propósito e dizer assim, Senhor, eu quero me encontrar contigo todos os dias de 2025. E eu quero andar contigo todos os dias, orando, lendo a tua palavra, ouvindo a tua voz, prestando atenção nos relacionamentos e vendo os milagres que estão acontecendo hoje, da mesma forma que o Senhor fez no passado, na minha vida, ou no passado, nas histórias bíblicas. O Senhor é o mesmo Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que a gente recebeu, recebe e ainda vai receber. Obrigado por essas histórias maravilhosas, com todos os detalhes que a Bíblia traz para a gente, para nós aprendermos as lições de Jesus, que nos ama, fez, faz e ainda fará tudo por nós, para a gente estar eternamente contigo no teu reino. Nos abençoe nos últimos dias desse ano, principalmente em 2025. A gente já sabe que não vai ser fácil, vai ter muito problema e complicação, e o mundo está piorando cada vez mais. A gente quer estar pronto, preparado, seguro, nas tuas mãos, para enfrentar cada dia com a cabeça erguida e confiante, porque o Senhor está conosco sempre. Às vezes a gente que não vê, é a gente que não presta atenção. Então nos ajude a ter comunhão íntima e constante com Jesus, dedicando tempo sagrado, todos os dias, para termos encontros com Jesus. Mesmo sem ter visto o rosto de Jesus, mesmo sem ter encontrado Jesus, que a gente possa estar na tua presença, confiando, crendo e caminhando contigo, todos os momentos. Abençoe cada um que está aqui hoje, cada um que veio, e aqueles que estão acompanhando online ou vão assistir depois, que também recebam a tua bênção, teu amor, e que cada um de nós possa decidir agora, eu quero ter encontro com Jesus todos os dias. E é no nome de Jesus que a gente ora e pede por essas bênçãos. Amém. Deus abençoe a todos nós.